No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a pessoa de Jesus, que no original se diz Yeshua. Ele era um revolucionário, ou seja, alguém que rompe com a ordem vigente, trazendo algo totalmente inédito, ou ele era um reacionário, rompendo com a ordem vigente, porém restaurando uma ordem anterior. Nesse vídeo, eu vou defender que Yeshua é um reacionário, porém existem textos que podem ser interpretados diferentes por serem compreendidos fora do contexto original. O primeiro deles é Jeremias 31:31, que fala sobre essa nova aliança, do qual Yeshua é o principal agente. Porém, no original, nova aliança vem da palavra Brit Hadashah, e Hadashah pode significar tanto algo inédito, algo inovador, quanto algo que deva ser restaurado, que deva ser retornado ao princípio. E apenas o contexto do verso vai indicar qual o verdadeiro significado daquela palavra naquele determinado contexto. Mas quando vamos ler a carta aos Hebreus, no seu capítulo 8, versículo 13, podemos ser levados a compreender que realmente seria algo inédito, algo inovador. Mas quando a gente vai ler no contexto original, a gente percebe que no contexto judaico, o Olam Rabá significa o mundo vindouro, ou seja, o retorno ao Éden. E no Éden não existia a lei de Moisés como ela foi posta no Sinai. Existia o princípio da lei de Moisés, existia a sua essência, mas não todos os seus princípios, porque o homem era perfeito, era pleno, ele estava no Éden em plena comunhão com o Eterno. Então, é esse Olam Rabá, é esse retorno ao Éden que o escritor aos Hebreus ele está pensando, imaginando que está perto de acontecer. Observe que o escritor não fala, já acabou. Observe que o escritor não diz, olha, Yeshua trouxe uma nova aliança e a aliança antiga foi encerrada, já não serve mais. Não, ele diz, perto está de acabar, porque ele está imaginando o retorno a esse Éden como todo judeu imaginava no seu tempo. Existem também outros textos que podem ser mal compreendidos. Exemplo, o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, quando Yeshua fala, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. O texto é claro em afirmar que ele está discordando de algo. E muitas pessoas acham que essa discordância seria a própria lei de Moisés. Mas quando a gente vai ler e vai compreender o contexto original, a gente vê que não é sobre a lei de Moisés que Yeshua está falando, mas sobre interpretações atuais sobre essa lei. E entram nesse contexto o cenário do olho por olho, dente por dente, né? Leis sobre assassinato e adultério, que parece que Yeshua tornou mais duro, apenas de você pensar em adulterar, já cometeu adultério, apenas de você falar mal do seu irmão, é como se já tivesse o assassinado. A questão da tradição e do mandamento do Shabat, parece que Yeshua mudou leis sobre o dia de sábado. Não é? Questão do divórcio, parece que ele deixou mais duro ou deixou impossível, né? Tornando apenas a questão do divórcio pela prostituição. Não é? A questão da pena de morte, sobre o apedrejamento lá da mulher adúltera em João 8. E a questão também da divindade. Muitas pessoas dizem que Yeshua vem e rompe com a ordem anterior, se proclamando Deus. E a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso, contextualizando, provando que Yeshua é um grande reacionário, né? Porque todas as acusações que Yeshua enfrentou, nenhuma dessas acusações, embora pagando testemunhas falsas, né, para validar esse julgamento, não estava descrito que ele era um revolucionário, que ele queria destruir a lei. Né? Então, isso prova que ele era um grande reacionário, buscando aquele que foi perdido, como está escrito lá em Lucas 19:10, e lá em Lamentações, renova os nossos dias como antes. Esse é o princípio do judaísmo. Na introdução desse trabalho, a gente primeiro precisa entender o que seria revolucionário. Revolucionário é algo que rompe com a ordem vigente, inovando, trazendo algo inédito, algo novo. Já o reacionário não, ele rompe também com a ordem vigente, isso é o que se tem em comum, porém ele restaura uma ordem anterior àquela que estava vigente. Né? E essa nova aliança, a gente precisa entender esse contexto, se essa nova aliança é algo totalmente inédito. Como eu falei para vocês no resumo, né, a questão do novo em hebraico vem do termo Hadashah, né, nova. E Hadashah pode ser entendido tanto no sentido de restaurar algo, como você pode ver nos versos que eu coloquei como referência,
como também no sentido de inovar. Então, o contexto é que vai determinar. Lá em Eclesiastes 1:10, o sábio fala que nada é novo para o homem, tudo já existiu. Porém, Heráclito de Éfeso, ele fala uma coisa interessante. É impossível se banhar no mesmo rio duas vezes, porque nem você vai ser o mesmo, nem o rio vai ser o mesmo. Isso traz uma reflexão interessante, que mesmo a gente vivendo algo que já aconteceu, a nossa experiência sobre aquilo pode ser considerado inédito. E é nesse contexto que o profeta Irmiyahu, o profeta Jeremias, ele traz a palavra Hadashah lá em Jeremias 31:31, que mescla tanto um pouquinho do sentido de restaurar, quanto o sentido de inovar nessa questão de sensação. O sentido de inovar, por exemplo, a gente pode aprofundar lá em Devarim, no livro de Deuteronômio 32:17, que diz o seguinte: olha, vocês vão ter novos deuses que não conheceram. Então, o próprio contexto eles já falam que seria algo inédito. Você não conhecia antes, está conhecendo agora. E lá em Jeremias 31:22, poucos versos antes da profecia da nova aliança, né, está escrito que uma mulher cercará um homem, né, no sentido de cortejar um homem, algo novo, algo inédito que não aconteceu naquela sociedade. Então aí Hadashah realmente tem um sentido de algo inédito. Porém, existe contextos em que Hadashah tem um sentido de algo restaurador. Vamos ver a própria profecia. Jeremias 31:32 fala o seguinte, que a nova aliança não será conforme a aliança que foi feita. Então, parece trazer a ideia de algo inédito. Não é? Aí depois o profeta fala: porém a minha Torá, ou seja, a Torá que foi dada, a mesma Torá, vai ser posta aonde? No seu interior, e vai ser escrita no seu coração. Então, essa Torá é algo antigo, é algo restaurado. Né? Mas o que é feito de novo? Vai ser escrita dentro do povo judeu, né? Dentro do coração. Tanto é que essa nova aliança é feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Né? Então, isso seria algo novo ou antigo? Aqui entra a questão de Heráclito de Éfeso. Né? É algo que é antigo, mas numa experiência nova, numa experiência mais intensa, mais profunda. Então, essa nova aliança não seria considerada uma revolução, mas uma reação, um retorno ao princípio, como o próprio profeta Jeremias fala em Lamentações: renova os nossos dias como antes. E qual o contexto, então, dos escritores hebreus falar, né, que aquela aliança, a nova aliança veio, né, envelheceu a primeira, e o que foi tornado velho, perto está de acabar. Olha, isso aqui é um contexto que todo judeu tem na cabeça. Até aqueles judeus que não acreditam que Yeshua é o Messias, aqueles judeus que desprezam totalmente os escritos dos apóstolos, chamados de Novo Testamento. Todo judeu imagina que no Olam Rabá, ou seja, no mundo vindouro, um novo sistema vai ser posto. Por quê? Porque retornaremos ao Éden. E esse novo sistema não é algo revolucionário. Muito pelo contrário, é algo que já existia no Éden. É algo reacionário, é um retorno ao princípio. Porque no Éden existia leis, mas não existia a lei como foi preciso ser dada depois que o homem caiu, depois que o homem foi expulso do Éden. Então essa lei, no princípio do Éden, ela vai ser restaurada com um peso diferente. Por quê? Porque seremos como Adão, mas conhecendo o bem e o mal, coisa que Adão não conhecia antes de pecar. Conheceremos o bem e o mal, mas rejeitaremos o mal e escolheremos o bem e viveremos no Éden eternamente. Essa é a essência do que o escritor aos Hebreus quis falar em 8:13. Essa é a essência do Olam Rabá. Não é nada revolucionário, é algo totalmente reacionário. Quando a gente vai falar sobre o ensino de Yeshua, o principal verso que eu acho sobre essa questão de Yeshua retornar ao princípio é o que ele mesmo fala, né? O Filho do Homem veio buscar, veio restaurar aquilo que se havia perdido. E quando ele vai começar o seu discurso lá em Mateus 5, aquele sermão do monte, ele começa dizendo o seguinte: olha, não penseis que vim destruir a lei, né? Não vim revogar, eu vim cumprir. Né? Então, quando ele começa dizendo isso, ele já prepara o cenário para dizer que não vai causar nenhuma revolução em relação à Torá. Mas por que ele precisa dizer isso? Ele sabia que suas próximas palavras, se não fossem bem contextualizadas, podiam ser mal interpretadas. Então ele começa dizendo o seguinte: não vim mudar nada da Torá, tudo vai ser cumprido. Aquele que ensinar a Torá será chamado grande, e aquele que não ensinar ou ensinar errado será
pequeno no reino dos céus. E depois disso, depois dessa introdução, depois desse contexto, Yeshua fala: ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Fica claro que esse porém, essa conjunção adversativa, está discordando do que foi dito aos antigos. E muitas pessoas acham que o que foi dito aos antigos é o que Moshe recebeu no Monte Sinai. E não é bem isso, né? Então, ele coloca uma posição diferente sobre adultério. Aqui estão as referências para vocês acompanharem. Sobre divórcio, sobre olho por olho e dente por dente, sobre o Shabat. Tudo isso está escrito na Torá, mas está escrito de uma forma diferente, né? O que Yeshua está condenando não é o que está escrito, e sim o que está sendo vivido na sua era, na sua época. Ele questiona algumas tradições dos anciãos, né? Ele também pode ser mal interpretado em relação à questão da pena de morte prevista na Torá, sobre a questão do apedrejamento em relação ao adultério, né? E também sobre a questão da divindade. Muitas pessoas podem dizer o seguinte: ele é um revolucionário porque nenhum homem jamais na história se colocou como Deus, se colocou como algo divino, como o próprio Deus entre os homens, né? Então isso a gente vai aprofundar um pouquinho lá na frente. Eu já gravei um vídeo sobre isso, né? As interpretações sobre a divindade você pode ver aqui no canal, onde a gente vai se aprofundar mais sobre esse tema. E a gente não pode esquecer o que realmente Yeshua foi acusado, né? Ele foi acusado de duas coisas. A primeira, de destruir o templo e construir em 3 dias. A segunda, dizer que era o Messias e voltaria, né? O sacerdote o veria nas nuvens do céu. Então isso foi interpretado como uma falsa profecia. Então vamos nos aprofundar em cada tema. Esse olho por olho e dente por dente não está escrito na Torá, né? Se Yeshua estivesse condenando aquilo que estava escrito na Torá, ele não diria ouviste o que foi dito, e sim leste o que está escrito, né? Então, dito ou escrito, né? O próprio texto fala o seguinte: ouviste o que foi dito, amar ao próximo e odiar ao teu inimigo. Isso não está escrito na Torá. Então, essa é a dica para saber que Yeshua ele está condenando uma tradição, condenando uma interpretação da Torá, mas não condenando a Torá, né? Tanto é que a Torá ela manda fazer justamente o contrário. A Torá manda amar aos inimigos, né? Assim como Yeshua fala em Mateus 5,44, a Torá também fala isso lá em Êxodo 23, 4, 5, você pode verificar. A questão do olho por olho, dente por dente, muita gente interpreta de forma errada, né? Acha que a Torá está colocando algo sobre vingança, mas na verdade quando a Torá fala sobre olho por olho, dente por dente, lá em Êxodo 21, 24, é a questão da balança, a questão do equilíbrio, né? Então, se um olho foi tirado aqui, o outro olho deve ser tirado ali para equiparar o peso, e não que isso seja literalmente falando, porque se um senhor ele vai bater no seu escravo por algo errado que ele fez e ele cegou o olho do seu escravo, o olho dele não vai ser tirado também. Simplesmente o escravo vai receber a liberdade porque aquele senhor ali ultrapassou o limite, né? E cegou o seu escravo. Então, não é questão de vingança, é questão de justiça, é questão de equilíbrio. Se você tira uma vida desse lado aqui, o que é que você coloca no outro prato da balança para poder equilibrar? Então, vida por vida, olho por olho, dente por dente. A essência que a Torá fala é a questão de justiça, mas posteriormente isso foi interpretado como se fosse uma vingança, como se fosse algo que eu mesmo fosse fazer. E os próprios profetas, na Tanar, está escrito: minha é a vingança, diz o Eterno. Então a Torá de maneira nenhuma reforça essa questão da vingança. E Yeshua ele também não endurece essa questão do assassinato, né? Como a gente pode ver lá em Mateus 5:22, a gente pode imaginar que, olha, Yeshua está tornando mais dura a Torá. Não. Ele está mostrando realmente o que a Torá é, a essência da Torá. Sobre a questão do adultério também. Você só pode ser condenado por adultério se você ir e concluir o ato de adultério, né? Lógico, para ser julgado pelos homens tem que ser dessa forma. Porém, para Deus, que tudo conhece, né? Que sabe que a pessoa só não cometeu adultério porque não teve oportunidade. Para o Eterno, essa pessoa já cometeu esse pecado. E é nessa filosofia, nessa essência que Yeshua está explicando ali para o seu público, né? Embora a punição dos homens só possa vir depois de atitudes, lógico, né? O Eterno ele sabe o que há no coração do homem. Então, um pecador que não conseguiu pecar, né, por falta de oportunidade, ele teve a mesma intenção de um pecador que conseguiu pecar. É nesse sentido que Yeshua está ensinando essa questão, né? Sobre a questão de tradição e mandamento, né? Vemos que Yeshua ele combate muito essa questão da tradição
E os discípulos deles são acusados, né? Porque transgridem os teus discípulos, né, a tradição dos anciãos. Então, Yeshua ele separa muito bem o que é tradição e o que é mandamento. E ele dá uma resposta, olha, existe um mandamento, honra teu pai e tua mãe. E vocês, pela vossa tradição, vocês dispensam essa questão do honra ao pai, que no contexto original significa sustentar, significa cuidar, mas se aquilo que você pode sustentar seu pai, aquele dinheiro que vai servir para ajudar o seu pai, você reservou ao Eterno, você está dispensado do mandamento. Isso é a tradição que foi ensinada naqueles dias. E Yeshua fala o seguinte, você invalida o mandamento de Deus por causa de uma tradição. Né? Isso é errado, Yeshua é contra isso. Né? Então Yeshua tinha as tradições, né? Mas ele não impunha as tradições aos seus discípulos como um mandamento. Observem que quando os acusadores de Yeshua chegam, ele não fala o seguinte, por que tu não segue a tradição dos anciãos? Não, ele fala o seguinte, porque teus discípulos. E ele defende seus discípulos dizendo que aquilo ali é uma tradição, não é mandamento. Não é? Colher no Shabat, a questão sobre o Shabat, né? Como Yeshua interpretou o Shabat. Muitas pessoas acham que Yeshua está querendo revolucionar, ser contra o Shabat, mas não é bem assim. Na verdade, Yeshua está querendo discutir o que é lícito fazer no Shabat e o que não é lícito fazer. A própria Torá fala que um estrangeiro ele pode colher no Shabat, né? Inclusive no Shabat da terra. Né, que ninguém poderia plantar ou colher, né, um estrangeiro, alguém que estivesse passando ali, poderia pegar com as mãos. Inclusive o dono da terra poderia pegar com as mãos e se alimentar daquilo. Né? Então, Yeshua fala sobre violar o Shabat e ficar sem culpa. Grava bem essa palavra que lá na frente a gente vai usar, violar. O que significa violar? O mandamento foi quebrado. Porém, eu utilizei aqui uma palavra do nosso direito para entender que existem excludentes de ilicitude. Então, o sacerdote ele viola o Shabat, mas ele fica sem culpa. Por quê? Porque é o ofício dele, está previsto aquilo ali. Da mesma forma, colher no Shabat está previsto em determinados contextos. Em contexto de necessidade, aquilo não é ilícito. Né? Mas, para o acusarem, né, eles interrogaram também, dizendo o seguinte, olha, é lícito curar no Shabat? Aí Yeshua vai e cura o homem, né? No Shabat, dizendo que o Shabat foi feito para o homem e não o oposto. Né? Não é o homem que foi feito para servir o Shabat, o sábado, mas o sábado que foi feito para a alegria do homem, para a gozo do homem. E isso não relativiza o Shabat de maneira nenhuma, mas isso traz, né, a verdadeira essência do que se deve fazer no Shabat. Yeshua, quando fala que é o Senhor do Shabat, ele quer trazer a real interpretação, a fiel interpretação, já que ele é o dono do Shabat, já que ele é o Senhor do sábado, ele tem a correta interpretação de como se deve viver no Shabat. Sobre o divórcio, é um texto difícil, né? Então, Yeshua, ele, mais uma vez, ele não tenta trazer uma revolução, ele mostra o real sentido do texto. Né? Observe que o texto começa o seguinte, que os inimigos de Yeshua, tentando-o, né, perguntaram a ele se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. E Yeshua ele faz o seguinte, olha, o que diz Moisés? Não tem deslido? Então, quando Yeshua faz isso, ele está provando que ele não está querendo trazer algo novo, algo inovador, mas sim retornar ao princípio e trazer a verdadeira essência. E Yeshua fala o seguinte, pela dureza do vosso coração, Moshe vos deu a carta de divórcio. Algumas pessoas podem pensar, então quer dizer que o divórcio foi dado só pela dureza do coração. Então hoje ele não é mais para ser utilizado. Por acaso os homens de hoje têm um coração menos duro do que os homens de antigamente? Os homens continuam da mesma forma e o coração às vezes fica mais duro do que o normal. Mas por que o Eterno trouxe essa questão, né, do divórcio? Porque o divórcio ele é um mal necessário. Ele é uma coisa que é ruim, que traz danos, que traz consequências, mas para uma sociedade caída ele é necessário. Então o divórcio ele pode ocorrer, né, mas sempre houve pecado e sempre haverá consequências. Agora, o que a gente tem que entender sobre isso? Né? Que não existe um pecado perpétuo. Então a pessoa fez uma escolha errada, casou de forma que não está dando certo ali, a pessoa vai colher as consequências daquilo, vai responder por aquele pecado, mas a pessoa não vai estar pecando sempre se casar com outro. Vai viver uma nova vida, né? E não vai ser um pecador perpétuo por causa daquilo. Como eu falei, o divórcio é um mal necessário. Desde os dias de Moisés, é isso que Yeshua está querendo dizer. Aquela geração ali, quando ela se divorciava, não significa que ela estava
limpa diante do Eterno, que ela estava sem nenhuma culpa, né? Houve culpa sim, porque houve um erro, houve uma falha, houve uma quebra de pacto. Mas o Eterno autoriza o divórcio. Então, assim como o Eterno autorizou lá com Moisés, o Eterno continua autorizando nos nossos dias, mas Yeshua, ele vai e frisa, olha, isso traz consequências. Não é tão simples assim como eu posso fazer o que quiser ou eu posso me divorciar por qualquer motivo. Observem que os seus próprios inimigos não tiveram resposta para o contradizer. Se Yeshua estivesse sendo revolucionário, era simples. Era só dizer o seguinte, não, nós não queremos uma mudança, nós não concordamos com essa revolução. A Torá é eterna e a gente vai ficar com o que diz a Torá. Mas Yeshua não faz revolução, ele interpreta a própria Torá. O que diz Moisés, é isso que ele fala. E ele dá o exemplo, né, sobre David e os pães de Deus, né, os pães da proposição. Lembra quando eu falei para vocês gravarem aquela questão de fazer aquilo que não é lícito no Shabat, né, que viola o Shabat, mas fica sem culpa? David fez igual. David, ele violou o mandamento porque ele comeu os pães que não era destinado a ele, mas ele fica sem culpa. Porque quem fica com a culpa nesse caso, né? A culpa fica para Shaul, o rei Shaul, que foi o rei Shaul que fez Davi cometer aquele pecado. Então, nesse sentido, eu acredito que Yeshua fala também sobre aquele que se divorcia da mulher por qualquer motivo, né? E essa mulher, ela casa com outro, comete adultério, o que casa com a repudiada também comete adultério, mas quem responde por esse pecado? Aquele que deu causa a ele, né? Então, embora a mulher cometeu algo ilícito, ela violou, né? Ela fica sem culpa porque ela foi levada a isso. Essa é uma interpretação sobre essa questão do divórcio, considerando que Yeshua não foi um revolucionário e sim aplicou o que a lei dizia. Em relação à pena de morte, muitas pessoas vão interpretar também que quando Yeshua é contra o apedrejamento daquela mulher, ele está revolucionando, porque se a Torá diz que ela deve morrer, então se ele não concorda com a execução da mulher, ele está revolucionando. Porém, a resposta de Yeshua é totalmente reacionária. Ele fala o seguinte: atire a primeira pedra, ou seja, ele é favorável que as coisas aconteçam, porém, conforme a Torá diz, né? Yeshua não diz o seguinte: não, sou contra a pena de morte. Não, muito pelo contrário. Agora, uma coisa que a gente deve avaliar e analisar é que esse texto também aparece como o texto anterior, tentando para o poder acusar, né? Então, seus inimigos trouxeram a mulher mais uma vez para tentar Yeshua e para poder o acusar de algo, né? Então, se Yeshua é favorável a matar aquela mulher, Yeshua vai ser acusado contra o Império Romano, porque só o Império Romano poderia condenar alguém à morte. Essa era as leis do Império. Tanto é que quando Yeshua foi condenado à morte, primeiro teve que ter o aval de Pilatos para assim poder passar pela crucificação. Mas se Yeshua dissesse o seguinte: não, vocês sabem que a mulher ela precisa ser, não pode morrer porque estamos sob o domínio do Império Romano, né? Ele seria acusado de não cumprir as leis de Deus. Então, como Yeshua resolve isso? Para um revolucionário seria muito simples. Era só ele dizer o seguinte: olha, eu não concordo, né? Não concordo com o que diz a Torá sobre essa questão do apedrejamento, é um novo tempo, né? A gente não pode fazer mais esse tipo de coisa. Mas não, Yeshua responde: o que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Observe que Yeshua não fala o seguinte: olha, aquele que nunca tiver pecado. Não, não é isso. Aquele que estiver, naquele momento, estiver limpo, estiver puro, estiver digno, como a Torá diz que tem que ser, então que se faça. Em outras palavras, Yeshua está querendo dizer o seguinte: vamos cumprir da forma correta, né? E os homens se convenceram que a mulher não deveria morrer, que aquele julgamento ali não era um julgamento correto. Então, se Yeshua estivesse sendo revolucionário ou estivesse dizendo algo que fosse contra a Torá, será que os seus próprios inimigos iriam se convencer? Mas eles saíram, um por um, a partir, começando dos mais velhos até os mais novos. Então, nem pela Torá aquela mulher deveria morrer, nem por Roma aquela mulher deveria morrer ali daquela forma. Como, professor, a mulher não deveria morrer pela Torá? Olha, lá em Levítico 19:20, fala que se houver um adultério, né, mas a mulher ainda foi escrava, ela não pode morrer porque ela é escrava de alguém. Ah, mas o homem é livre, o homem poderia morrer. Só que seria injusto o homem receber a pena sozinho, né, e a mulher não. Então, o Eterno diz que ambos serão açoitados. Então, observe que a justiça, ambos devem receber a mesma pena, já que o adultério não é um pecado que se comete sozinho. Lá em Levítico 20:10 fala que ambos
deve morrer, tanto o adúltero quanto a adúltera. Se a mulher foi pega em flagrante, foi pega no ato, por que só levaram ela e não levaram o homem? Então o julgamento já estava viciado desde o início, né? Como eu falei para vocês no início, tentando, né? Eles estavam tentando Yeshua ali e não querendo trazer uma questão realmente séria. E Yeshua se livra dessa questão, assim como se livrou de várias outras em relação à moeda de César, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Então Yeshua sempre tinha essa questão brilhante de resolver as coisas. Sobre Yeshua e a divindade, ele fala lá em João capítulo 10, versículo 29 ao 30 o seguinte: meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Quando Yeshua fala isso, né, os judeus que estão ali em volta, eles pegam em pedras para apedrejar Yeshua. E ele diz o seguinte: por qual das obras vocês querem me apedrejar? O que é que eu fiz de errado? Aí os homens falam: olha, você sendo um homem, fez a você mesmo como se fosse um Deus, né? Então, a interpretação daqueles homens naquele momento foi que Yeshua se fez de Deus. Mas veja como foi a defesa de Yeshua. Ora, homens foram chamados de deuses, né? Isso está no verso 34. Né? Então, eu estou sendo acusado de ser Deus, de me fazer Deus, porque eu falei que era filho de Deus, né? Então observe que o escândalo não foi porque ele disse que eu e o Pai somos um, mas que ele se fez como filho de Deus, né? Ele se afirmou que era filho de Deus. E ele se defendeu dessa acusação, afirmando que, Salmo 82, verso 6, afirma que os homens, aqueles homens escolhidos, aqueles juízes, aqueles líderes, foram chamados de Deus. Por que ele não poderia ser chamado de filho de Deus? Seria uma blasfêmia? E ele convenceu aqueles homens que estavam com raiva dele, mas não puderam acusar de ser considerado o próprio Deus. Outro texto sobre essa questão da divindade está lá em João 14:9. Quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Então significa que Yeshua é o próprio Pai. Isso até contraria também a doutrina da Trindade. Né? Mas quando Yeshua fala isso no sentido judaico, o Eterno, né, o Pai, ele não tem corpo. Então, o seu enviado, o conceito de Shalir, né, o seu representante, ele o representa integralmente. Né? Então, esse é o sentido original, o contexto correto. Eu gravei um vídeo sobre isso, né? A interpretação sobre a divindade, você pode ver aqui no canal, onde a gente aprofunda sobre esse assunto. E outro texto também que pode ser mal interpretado é quando Tomé toca nas feridas ali de Yeshua e fala o seguinte: meu Senhor e meu Deus, né? João 10, 28. Muitas pessoas acham que Tomé está falando aquilo ali com o próprio Yeshua, né? Você é meu Senhor, você é meu Deus. Mas não, na verdade, Tomé está ali utilizando uma expressão de espanto, né? Assim, quando a gente tem um susto, a gente fala aquelas expressões de susto, né? Não é que a gente está falando um vocativo, e sim utilizando uma expressão. Esse é uma forma de interpretar nesse contexto original. Observe que nas acusações de Yeshua, ele não foi acusado de se fazer de Deus. Mais uma vez, nas acusações dele, ele é acusado de falsa profecia em relação à questão do templo, em relação à questão das nuvens do céu, né? De vir como Messias nas nuvens do céu. E o próprio texto fala que tanto os romanos, né, quanto os judeus sabiam que as acusações eram por inveja, por questão de poder, que eles não queriam perder o poder, né? E o próprio Yeshua deixou claro em vários versos que o Pai era maior do que ele, né? Então sempre existiu essa hierarquia de forma clara. Para entender melhor, você pode assistir esse vídeo, as interpretações sobre a divindade que eu gravei aqui no canal, e a gente pode aprofundar essa questão sobre Deus. E a conclusão é que Yeshua não é um revolucionário, ele é um reacionário. Sua missão é restaurar o início, né? Renovar os nossos dias como dantes, né? Buscar o que se havia perdido. E a própria nova aliança, ela não é revolucionária, né? A nova aliança, ela é colocar a antiga aliança escrita no coração. Então, tem algo novo nela? Sim, em relação a você viver de forma plena, mas ela não são mandamentos novos, né? Ah, mas então se for assim, não é nova. A gente tem que interpretar o novo no sentido do contexto original, no sentido da intenção do profeta, e não no sentido que a gente acha que deve ser, né? Essa é a hermenêutica correta, é assim que a gente deve fazer a exegese. E sobre Hebreus 8:13, ele se refere ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, e não ao tempo dele. Tanto é que ele diz: perto está de acabar, ainda não acabou. Por quê? Porque no Éden, uma nova lei talvez seja dada, ou seja, seja restaurada a lei que existia no Éden antes do pecado, né? Então, o Olam Rabá, o mundo vindouro, o retorno ao Éden. Essa é a explicação de Hebreus 8:13. Não existe nada de revolucionário, né? Porque nenhum judeu acreditou no fim do judaísmo. Imagina você
ter a sua religião e a sua própria religião decretar o fim dela. Imagine um profeta decretar o fim da religião dos patriarcas, né? O fim da sua própria religião, dizendo que aquilo ali vai ser errado no futuro, que aquilo ali está incompleto, né? Não faz sentido nenhum. Então, Yeshua ele reagiu sim contra as interpretações equivocadas e posteriores sobre a lei de Moisés, né? Sobre o judaísmo. Seguia as tradições, mas sem impor essas tradições como se fossem mandamento. Exemplo, Yeshua ia à sinagoga como seu costume, ou seja, como sua tradição, né? Um costume, inclusive, farisaico. Yeshua seguiu plenamente o judaísmo de Moshe. Isso demonstra que Yeshua é o maior reacionário de todos os tempos, né? E suas acusações, nenhuma das acusações foi que ele foi um revolucionário, ou que ele queria destruir o judaísmo, ou que ele queria se considerar Deus, né? Fazer de si mesmo um Deus. Então, isso não faz parte das acusações contra Yeshua. E o que é que você achou dessa informação? Se você achou interessante, você pode compartilhar, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui está o QR Code aqui no meu site. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, comenta aqui embaixo, né? Até o próximo vídeo e que o Eterno esteja conosco sempre.